Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje comparativo Redmi Note 11 versus Redmi Note 11S da Xiaomi. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar estes aparelhos com seus menores preços. E se você quiser garantir um desconto extra, você pode utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia. Lá você tem acesso a cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Acessando pelo meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Neste comparativo, eu vou apresentar somente as diferenças entre eles. E visualmente a única diferença é que o Note 11S ele tem a câmera levemente mais saltada em relação ao Note 11 convencional. Isso é devido à sua câmera, que é o próximo tópico que a gente já vai comentar. O sensor principal do Note 11S tem 108 megapixels de resolução, contra 50 megapixels do Note 11 convencional. Demais lentes como ultrawide tem 8 megapixels, macro e profundidade de 2 megapixels em ambos aparelhos. E quanto à câmera frontal, Note 11 com 13 megapixels e 11S com 16 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar as fotos passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, realmente o Note 11S surpreendeu. A câmera frontal dele tem uma definição superior, o HDR trabalha melhor. Vocês viram que em algumas fotos o Note 11 convencional ele estoura muito o fundo, fica tudo branco, enquanto o Note 11S ele já fica bem mais equilibrado. Você consegue ver o meu rosto e o fundo da imagem, como vocês viram. E a câmera traseira, o 11S, tem fotos melhores no aspecto geral. Você consegue ver mais detalhes, mais clareza nas imagens. Agora, alguns pontos, observações das fotografias, o Note 11 ele prioriza a definição e, por consequência, vem a granulação. Agora, o Note 11S, dependendo da foto, ele prioriza a suavização da imagem. Se você dá um zoom, você vai ver que o Note 11S vai estar mais suavizado, enquanto aqui já vai estar mais granulado. E um detalhe a ser observado é que o Note 11S ele tem cores mais vivas, cores mais vibrantes, seja na sua câmera frontal ou na sua câmera traseira. E quanto à filmagem dos aparelhos, ambos suportam 1080p 30 fps neste exato momento, seja na sua câmera traseira ou na sua câmera frontal. Infelizmente, nenhum dos dois, neste momento, está gravando em 4K ou 1080p 60 fps. Agora, quanto a resultados na prática, eu vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste gravação de vídeo com a câmera frontal do aparelho, situação noturna, porém com excelente iluminação artificial.
No resultado final, a gente confere como ficou a sua estabilização, captação de áudio, como o aparelho se sai nestas condições de luz. Gravação com a sua câmera frontal. Vamos conferir como o aparelho se sai numa situação com extrema falta de luminosidade. E no resultado final, a gente confere como o aparelho se sai nesta situação com muita falta de luz. Quanto à câmera frontal dos aparelhos, vamos conferir como eles se saem. Vamos primeiro com o áudio do 11S. Aqui vocês podem conferir a diferença entre eles. Então vamos ver a sua questão de estabilização geral dos aparelhos, a sua captação de áudio, equilíbrio de branco é um ponto muito importante para ver como o HDR dos aparelhos se sai, equilíbrio de branco e tudo mais, e aquele foco no rosto para a gente ver sua definição. É uma pena que o aparelho fica limitado a 1080p 30 quadros por segundo. Teste gravação de vídeo com a sua câmera traseira, situação diurna, excelente luminosidade. Não é um belo dia ensolarado, porém temos as belezas das nuvens bem presentes hoje. E aqui vocês podem conferir como o aparelho se sai, questão de estabilização, captação de áudio, tudo mais que a gente tem que ver. Teste gravação de vídeo noturno, 1080p 30 quadros por segundo com o aparelho. Então vamos conferir como ele vai se sair nessas condições bem ideais, apesar de ser um teste noturno, né? Teste gravação de vídeo 1080p 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Estamos aqui numa situação noturna com muita falta de luz. Aqui a gente vê se realmente a câmera do aparelho dá conta, né? Então, como vocês viram na prática, realmente o Note 11S ele é um projeto superior. A sua filmagem com a câmera frontal e a câmera traseira realmente tem cores melhores, além de uma melhor definição. O foco no meu rosto, vocês viram que a câmera frontal da versão S, ela é melhor. As cores são melhores, o HDR trabalha melhor também. Além disso, a estabilização em vídeo. A câmera frontal, principalmente, é um absurdo de melhor. Se você vai utilizar este aparelho para filmagem, o Note 11S ele é bem superior em relação ao Note 11 convencional. E a câmera traseira também tem uma estabilização superior em relação ao Note 11. Realmente, quesito câmera, o Note 11S está muito bem acertado. Outro ponto que tem bastante diferença entre eles, quesito processamento. De um lado, temos Qualcomm, de outro, temos a MediaTek. Como prova disso, vamos testar o seu desempenho no Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados disponível atualmente, e depois vamos iniciar algumas aplicações de uso diário e ver a sua performance também no uso mais casual. Então aqui no Genshin Impact, de acordo com o Game Turbo, o Note 11 está com 44 FPS e o Note 11S na faixa dos 49 quadros por segundo. Porém, dados não são tudo. Primeiro, eu vou testar na prática o desempenho do Redmi Note 11, para vocês verem quesito estabilidade, porque números, às vezes, eles podem até estar parecidos. Agora, a questão de estabilidade, aí é outra história. Então vamos iniciar aqui com o Redmi Note 11. Vocês podem perceber que não está exatamente fluido. Às vezes ele tem algum engasgo. Então vamos para a luta. Como vocês estão vendo agora, tem alguns engasgos. Vamos para a ação. Soltar aqueles poderzinhos marotos. Você vê que o Note 11 ele roda o jogo, porém ele tem alguns travamentos. Eu só indico o Genshin Impact neste aparelho se realmente a pessoa só tem esse aparelho para jogar. Ele roda, mas ele tem alguns travamentos, como vocês estão vendo. Presta atenção.
você vê que o 11 ele dá algumas travadinhas neste game. E vamos relembrar que o Note 11 ele tem versões com 4 ou 6 GB de memória RAM. Então, como vocês viram, este é o desempenho do Snapdragon 680 do Redmi Note 11, 6 nanômetros. Agora, vamos para o Redmi Note 11S. Vamos para a ação. Vamos conferir configurações gráficas do Note 11S em gráficos, personalizado. No caso, eu coloquei tudo no mínimo. No mínimo possível, somente com FPS em 60 para liberar FPS. Enquanto o Note 11 também na mesma configuração gráfica. Gráficos, personalizado, tudo no muito baixo e FPS em 60. Exatamente a mesma configuração em ambos dispositivos. Então vamos lá ao gameplay no Redmi Note 11S. Percebam só como o Note 11S é mais estável em relação ao Note 11 convencional. Vamos para a ação no mesmo trecho. Não que ele seja a mil maravilha do mundo, mas temos sim uma diferença. Você não tem tanto travamento como no Note 11. Vocês viram que foi fluido a parte da briga. Opa, tem um aqui ainda. Eita. Vem, ô Ia. O que você tá falando aí, cara? Eita, não funcionou o poderzinho. Ó, o foguinho. O foguinho ainda é pesado, ó. Vocês estão vendo que o Note 11S ele se sai melhor em relação ao Note 11. Ele já é mais jogável. Raramente ele dá algum travamento. Vocês viram? Você consegue sim jogar Genshin Impact numa boa. Enquanto o Note 11 ele já tem alguns travamentos. Não que o 11S não tenha, né? Mas enfim, é totalmente jogável no Note 11S. Lembrando que o Note 11 tem versão com 4 ou 6 GB de memória RAM. Enquanto o Note 11S, versão com 6 GB ou 8 GB de memória RAM. Requisito armazenamento 64 ou 128 GB, e ambos aparelhos suportam cartão de memória. Agora vamos iniciar as aplicações de uso diário e ver a sua diferença bruta. Note 11 à esquerda, S à direita. Está nessa posição porque assim eu consigo maior precisão. Então vamos iniciar Facebook. 11S, saiu mínima coisa na frente, YouTube. 11S, saiu na frente, Instagram. 11S, na frente também. Agora, performance bruta para games, aqui o bicho pega. Vamos iniciar o Genshin Impact em 3, 2, 1. Abriu. 11S já está rodando. E cadê o Note 11? É o que eu falei antes, né? Se você pode investir essa diferença a mais, o 11S ele tem um custo-benefício mais interessante, né, para games. E para título de curiosidade, qualidade gráfica suportada no PUBG Mobile. O Note 11 ele suporta suave alta ou balanceado médio, enquanto o 11S suporta HD alta ou balanceado ultra. Quesito bateria dos aparelhos, ambos têm 5.000 mAh. Aí você pensa, uau, eles duram a mesma coisa. Não, aqui temos Snapdragon, aqui temos MediaTek, corações diferentes. Por consequência do 11S ser mais potente, ele gasta mais energia, é questão de lógica. Duração, na prática, eu fiz um teste, brilho no máximo, Wi-Fi ligado, GPS ligado, reproduzindo vídeo no YouTube sem parar, tem um teste aqui no canal. Em ambos os testes, ambos aparelhos foram testados nestes requisitos.
O 11S ele conseguiu 11 horas e 58 minutos de reprodução de vídeo contra 13 horas e 46 minutos de reprodução de vídeo do 11 convencional. Então, de fato, o Note 11 aguenta mais, porque é questão de lógica, ele tem um processador mais fraco que o 11S. Agora, realidade, uso prático, WhatsApp, Facebook, mexendo sem parar. 7 a 10 horas de uso, moderado. Tudo depende do seu uso. Ambos os aparelhos têm uma bateria boa. Quanto à qualidade sonora dos aparelhos, ambos têm alto-falante na parte inferior e superior. Agora, quanto à qualidade na prática, primeiro eu vou colocar o som no Note 11S. Coloquem os fones de ouvido. Preste atenção na qualidade sonora. Sentiram? Agora vamos ao Redmi Note 11. Se deu para perceber, eu não sei, mas aqui, presencialmente com os dois aparelhos em minhas mãos, dá para perceber que o Note 11 convencional ele tem um volume extra. Não é nada absurdo, mas ele tem um volume um pouco mais alto. Então chegamos à minha conclusão. Redmi Note 11 ou Redmi Note 11S. Quais são os pontos que cada aparelho se destaca um sobre o outro? O Note 11, logicamente, ele tem uma bateria que aguenta um pouco mais em reprodução de vídeo no YouTube sem parar, porque ele tem um processamento mais fraco. O seu volume alto-falante é um pouco mais alto. E esses são os pontos que ele se destaca. Agora, quais são os pontos que o 11S se destaca, se diferencia em relação ao 11 convencional? A sua câmera frontal é infinitamente melhor, a definição, o HDR trabalha melhor, a sua câmera traseira capta mais detalhes, tem fotos melhores no geral, a sua filmagem com a câmera traseira e frontal tem cores melhores, a sua estabilização de vídeo frontal e a traseira é melhor também. Fora que ele tem esse desempenho extra, se você joga você vai sentir mais diferença ainda, e no uso diário ele é sim um pouco mais rápido. Agora, algumas observações das fotografias que eu tirei com a câmera traseira dos aparelhos. O Note 11 ele prioriza mais a definição, mas por consequência vem a granulação. O Note 11S ele prioriza a suavização da imagem, como eu disse anteriormente. Agora, como vocês viram, realmente o Note 11S ele é uma versão superior em relação ao Note 11 convencional. Então assim, se você pode investir a diferença entre eles, eu super indico o Note 11S. Tudo vai depender do seu bolso. E basicamente este é o meu vídeo de comparativo entre o Note 11 e Note 11S. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei na sua dúvida, sanar a sua dúvida, deixe nos comentários, deixe aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. O link de compra dos aparelhos estarão na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas que você pode garantir realmente o menor preço entre eles. Então vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.